Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Estaremos lendo os versos de 15 a 17. Evangelho de João, capítulo 21, versos de 15 a 17. Veja se precisa compartilhar a Bíblia com quem está próximo para o acompanhamento nessa leitura. João, capítulo 21, versos de 15 a 17. E assim nós lemos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Vamos orar? Senhor Deus, colocamos-nos diante de Ti em oração, suplicando que nesse momento em que lemos a Tua palavra, que o Teu Espírito nos faça extrair da Tua palavra as lições que são necessárias para aplicação na nossa vida hoje, na nossa vida em particular, nos relacionamentos e particularmente mais ainda nos relacionamentos em famílias. Assim, Senhor, fala ao nosso coração conforme a Tua vontade. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos, neste mês, dando ênfase à família. Temos tido o tema Família, meu maior patrimônio. E eu lembro que, na década de 70, um filme que teve grande repercussão foi o filme Love Story. Não sei quantos aqui assistiram Love Story, levantem a mão aí, só para a gente ter, faz um bocado de tempo, né? A gente tem mais ou menos 15% aí que assistiu o filme. Mas esse filme teve uma frase que ganhou grande repercussão. Uma frase dentro desse filme que marcou. Eu não sei nem se alguém lembraria que frase é essa, dos que assistiram o filme. Exatamente, não? Amar é não ter jamais que pedir perdão. O princípio que é apresentado nessa frase é o princípio de que se alguém ama, vai agir de tal maneira que não precise pedir perdão, que jamais cometa alguma coisa que machuque, que magoe, e então ter que, por causa disso, pedir perdão. Não é o fato de não pedir perdão, não é dizer que não precisa pedir perdão, é dizer que não faz nada que venha a dar lugar a ter que pedir perdão. E, a princípio, parece algo bastante positivo. E então, podermos agir para com o outro de tal maneira que jamais tenhamos que pedir perdão. Isso é, inclusive, bíblico, porque temos citado já neste mês o verso de Provérbios, capítulo 31, quando se fala da mulher virtuosa, e que um dos versículos ali diz: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida.
e que se aplica também ao homem. Ele lhe faça bem e não mal todos os dias da sua vida. Se isso acontece, não precisa pedir perdão. Só que a gente sabe que, na realidade, as coisas não funcionam exatamente assim, porque todos nós somos imperfeitos. Porque mesmo querendo, tendo a disposição para agir da melhor forma, muitas vezes fazemos algo que machuca, fazemos algo que magoa, que fere a outra pessoa. E isto se aplica não apenas no relacionamento conjugal, se aplica no relacionamento pais e filhos, se aplica no relacionamento entre irmãos, no relacionamento dos filhos para com os pais, nos relacionamentos de uma maneira geral na nossa vida. Porque o princípio máximo ensinado pelo Senhor Jesus Cristo foi: fazei aos outros aquilo que quereis que os outros lhe façam. E então, se cumprirmos com este princípio do Senhor Jesus na vida, estamos bem, mas somos imperfeitos. E então, aqui e ali, vai acontecer da gente tomar uma atitude, uma palavra talvez um pouco ferina, ou talvez até o desmerecimento. De repente, alguém se empenhou em fazer algo pelo outro, e aí a gente de repente diz: isso não é nada, não? E o outro: poxa, mas tanto que eu me empenhei. E com isso, nós precisamos trabalhar a experiência do perdão na nossa vida, nos nossos relacionamentos. O Senhor Jesus ensinou sobre o perdão. Na Bíblia, o verbo perdoar está registrado cerca de 130 vezes. A gente está no período da graça, e então a gente olha para o Novo Testamento e vê o perdão de Deus ali, mas desde o Antigo Testamento, mesmo na lei, os sacrifícios que eram colocados, que deveriam ser apresentados, prestados, era no sentido de que cada um que viesse a oferecer os sacrifícios pudesse receber perdão. O propósito de Deus já era esse desde o princípio, de oferecer perdão. Jesus ensinou, quando Pedro pergunta a ele: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. E aí Jesus vai e diz: não apenas 7, mas 70 vezes 7. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus colocou o perdão aos outros como condição para que nós recebamos também o nosso perdão. E então ele ensina a orar: perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, os nossos erros, da mesma maneira como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E ele também nos ensina, tenho comentado já diversas vezes sobre a parábola do credor incompassivo, que é aquele que recebeu perdão de uma dívida de 10.000 talentos e não conseguiu perdoar aquele que lhe devia 100 denários. E a gente já tem feito algumas contas em cima disso e viu que aquela dívida era impagável. Eu queria trazer em números atuais. É como que aquela dívida que o seu companheiro tinha para com ele fosse uma dívida de aproximadamente R$3.300. Aquela dívida que o seu conservo tinha para com ele, que ele não estava conseguindo perdoar, era uma dívida de aproximadamente R$3.300. R$3.300 é uma dívida que a gente, pelo menos de pouquinho, vai conseguindo pagar, não é? Agora, a dívida de que ele foi perdoado, trazendo para os dias de hoje, seria de R$2 bilhões. Você já pensou na dificuldade que é alguém conseguir juntar R$1 milhão?
Tem muita gente que chega a ter R$ 1 milhão. 2 milhões de reais já é um passo bem maior. Agora multiplique isso por 1000. 2 bilhões seria a dívida na figura que o Senhor Jesus usou. O que o Senhor Jesus usou foi o ensino de que nós fomos perdoados de uma dívida que não conseguiríamos pagar nunca. E que devemos oferecer o perdão. Devemos perdoar a quem está do nosso lado. Como é que isso se aplica, então, a nós como família? Eu queria que meditássemos no texto que lemos, para vermos o que é que aconteceu ali naquele relacionamento entre Jesus e Pedro. A gente conhece a história de Pedro, da negação de Pedro ao Senhor Jesus, no momento em que Jesus está sendo julgado, está na casa do sumo sacerdote, e Pedro está do lado de fora. Pedro veio acompanhando de longe, chegou a entrar no pátio da casa do sumo sacerdote. João era conhecido de alguém ali da casa, de um dos servos ali da casa, e João leva Pedro para dentro do pátio também. Mas aí uma pessoa vem e diz: você também estava com Jesus. E Jesus está sendo julgado, e Jesus está para ser condenado, e Pedro diz: não, eu não. E aí outra pessoa vem e diz: o seu sotaque não nega, você é galileu, você estava com Jesus. E ele diz: não conheço esse homem. E vem mais alguém e aí diz: olha, eu vi você lá no jardim com Jesus. E Pedro nega a terceira vez, e o galo canta. E Jesus havia dito a Pedro que antes que o galo cantasse, ele haveria de negá-lo 3 vezes. E aí Pedro lembra da palavra de Jesus, e que quando Jesus disse isso, ele disse: nunca, Senhor, eu jamais, eu estou pronto a morrer contigo. Essa foi a palavra de Pedro. Mas aí quando o galo canta, Pedro olha para Jesus, Jesus está olhando para Pedro, e Pedro reconhece o seu erro, que ele havia feito exatamente o que disse que não faria, embora Jesus tivesse advertido de que ele haveria de fazê-lo. Jesus é condenado. Pedro sai naquela hora, naquele mesmo instante, ele sai, e o texto bíblico diz que ele chorou amargamente. Jesus é condenado, morto. E aí os discípulos estão naquele primeiro dia da semana, depois da morte de Jesus, reunidos com medo dos judeus, com medo do que será que acontecerá com eles, que eram seguidores de Jesus. Havia passado o sábado, mas no sábado ninguém faria nada com eles, porque seria o dia do descanso judaico, e agora chegou o primeiro dia da semana. O que é que pode acontecer? Que retaliações eles estariam recebendo depois da morte de Jesus? Mas a notícia que chega é de que o túmulo está vazio. Pedro e João saem correndo, vão até o túmulo, confirmam esse fato. Naquele mesmo dia, Jesus se apresenta diante deles. Uma semana depois, Jesus se apresenta novamente diante deles. E diz para eles irem para a Galileia, e que ele vai encontrá-los lá. Chegando lá, não sei com que antecedência os discípulos foram, mas chegaram lá e esperaram, e Jesus não chegou, e Pedro diz: vou pescar. Os discípulos vão com ele, aparece um homem na praia, e diz: vocês pegaram alguma coisa? E eles dizem: nada. Lança a rede do outro lado do barco. E eles lançam e fazem uma pesca extraordinária. João diz: é o Senhor. Pedro então imediatamente veste a sua roupa e pula na água e vai ao encontro de Jesus. A gente não sabe se
ele já pegou um peixe ali, já levou na mão, foi nadando com um peixe na mão, porque quando os discípulos chegam, já tem um fogo aceso, já tem um peixe ali sendo assado, né? E tem um momento ali com Jesus. E é nesse momento que Jesus, então, depois que eles comem, depois de Jesus compartilhar daquela alimentação com eles, e aí Jesus vai e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Nós temos aí o fato de que Pedro havia cometido um erro com Jesus. Pedro havia negado a Jesus Cristo. Havia negado 3 vezes. Pedro estava se sentindo a última pessoa do mundo, porque ele estava tão perto de Jesus. Pedro fazia parte daquele grupo de 3 que estava sempre com Jesus. E ele é que tinha traído Jesus ao negá-lo. A traição da entrega foi de Judas, mas ao negá-lo foi Pedro. E naquele instante Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta ainda mais: tu me amas mais do que estes? E aí ele diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí Jesus diz: cuida das minhas ovelhas. E aí Jesus pergunta de novo, é a mesma coisa, e pergunta a 3ª vez. Jesus estava promovendo na vida de Pedro uma restauração. Pedro, você me negou 3 vezes, eu vou lhe perguntar 3 vezes: você me ama? E aí Pedro pôde afirmar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Não vou fazer aqui a abordagem quanto à palavra usada por Jesus e a palavra usada por Pedro. Mas o fato é que Pedro tem a oportunidade de reiterar diante do Senhor Jesus o seu amor, a mesma quantidade de vezes que ele havia negado a Jesus. E Jesus, então, nessas 3 oportunidades, coloca diante de Pedro uma tarefa, uma missão. Pedro, você fez o que fez, mas você é um instrumento na minha mão. E você vai realizar algo para o crescimento do reino. Você vai cuidar das minhas ovelhas. E aquele cuidar de ovelhas, a igreja romana coloca diante, como que Pedro, por conta disso, fosse uma autoridade sobre os demais. Mas a gente vai ver no Novo Testamento que aquilo que nós temos de oportunidade de cuidar das ovelhas, de pastorear, é algo que é passado de geração a geração e para todas as pessoas. Porque é o que Paulo vai fazer com Timóteo. Ele ensina Timóteo e aí diz a Timóteo: agora, Timóteo, o que você recebeu de mim, passe para homens fiéis que possam também repetir para outros. E dessa maneira é que a mensagem do Evangelho e o cuidado das ovelhas é passado tanto de geração a geração, como de pessoa a pessoa. Esse cuidado das ovelhas é o que nós temos como prática na nossa igreja há bastante tempo. Já há mais de 14 anos nós temos o trabalho de pequenos grupos, onde cada um que faz parte de um pequeno grupo está sendo cuidado, está sendo pastoreado, e aquele que pastoreia é pastoreado por outro que está dando suporte a ele, e assim sucessivamente, de tal maneira que todos possam receber aquilo que o Senhor Jesus teve como preocupação e de colocar diante de Pedro: cuida das minhas ovelhas. É a oportunidade que a gente tem de ser cuidado e de cuidar. Em outros
ambientes dentro da igreja, em outros grupos, ministérios, etc., você tem a oportunidade também, mas esse é específico, que visa exatamente a este cuidado. O Senhor Jesus, então, promove ali uma restauração na vida de Pedro. E Pedro vai realizar uma grande obra. Não estaremos detalhando o que é que acontece na vida de Pedro posteriormente, mas o que é fato é que Pedro errou, ele se arrependeu. Jesus sabia do coração arrependido de Pedro e então promoveu restauração na sua vida. Como é que aplicamos isso aos relacionamentos em família? Já mencionamos que, pelo fato de sermos humanos imperfeitos, cometemos alguma coisa que pode machucar o outro. E a primeira coisa que precisamos é reconhecer os nossos erros. Temos mencionado aquelas 3 frases ensinadas pelo pastor Jaime Kemp, que, segundo ele, são importantíssimas no relacionamento, particularmente no relacionamento conjugal. Eu errei, me perdoe, eu te amo. Eu errei. Às vezes a gente tem dificuldade nisso. Às vezes a gente age como se a gente fosse perfeito, como se não corrêssemos o risco de errar. Mas se somos humanos, é natural que cometamos erros. E ao cometermos esses erros, podemos dizer, eu errei. Isso não nos diminui, pelo fato, nos engrandece, porque esse reconhecimento é necessário à natureza humana. Eu errei. E então, a gente poder vivenciar essa experiência rica que é o perdão. Vale a pena destacar aqui, fazer uma abertura para que existem erros e erros. Existem erros que são mais difíceis de perdoar. E para alguns deles, até o próprio ensino do Senhor Jesus diz que é razão de rompimento. Porque quando alguém pergunta a Jesus a respeito do divórcio, e aí Jesus vem e diz, olha, o propósito de Deus desde o princípio não foi esse, exceto nos casos de relações sexuais ilícitas, exceto no caso quando foi ferido o princípio do casamento da fidelidade. O casamento é um laço tão forte que é estabelecido entre 2 pessoas e que é aquele laço para com o qual, em família, nós é que tomamos a iniciativa. Nós é que escolhemos quem é a pessoa com quem a gente vai se relacionar. Os demais relacionamentos familiares a gente não tem como escolher. Mesmo pais que resolvem ter filhos, mas não podem escolher como será o filho. E os filhos em relação aos pais, menos ainda. Você não escolhe quem é o seu irmão, você não escolhe quem é o seu tio, você não escolhe quem é o seu sobrinho, mas você escolhe quem é o seu cônjuge. E você escolhe com o compromisso de ser este cônjuge para a vida toda, para envelhecerem juntos, para caminharem numa jornada que Deus se coloca à disposição para que Ele, estando conosco, consigamos cumprir com esse propósito, consigamos estar construindo um relacionamento para a vida toda.
E quando falo na construção de relacionamentos, aí isso se aplica a todos os tipos de relacionamentos, porque cada relacionamento precisa de incremento, precisa de investimento, precisa de que estejamos em construção contínua. Mesmo aquela amizade de muitos anos, mas se você não ligar para a pessoa para dizer, e aí, cara, como é que você está? Há quanto tempo? Aquela amizade de que você diz, a pessoa mora no coração e não paga aluguel, né? Mora no coração gratuitamente, mas se você não tomar uma iniciativa, se você não investir, aquele relacionamento fica na geladeira. E então, existem erros na vida que podem ser mais difíceis de resolver. Mencionei o adultério, mas também existe a agressão, pode ser uma agressão verbal, pode ser uma agressão física. E então os níveis aí de como isso venha a afetar o relacionamento serão diferenciados. Mas se existir a disposição de mudança de fato, o compromisso de mudança, com a presença de Deus ao lado, a gente vai conseguindo reconstruir, a gente vai conseguindo restaurar, e isso passa pela experiência do perdão. E eu mencionei a rica experiência do perdão, porque é uma experiência rica tanto para quem oferece o perdão, como para quem recebe o perdão. A experiência é rica porque nós precisamos perdoar, e quando a gente não perdoa, quem sofre é a gente mesmo. Quando a gente não perdoa, alguém já disse que você não perdoar, guardar aquela mágoa, é como você tomar o veneno e esperar que o outro morra. E você se condói todas as vezes que você lembra. Você, quando lembra daquele fato, poxa, mas Deus devia fazer tal coisa com fulano. E aí é uma amargura a mais que você vai moendo no seu interior, né? E os 2 bilhões? E os 2 bilhões que nós recebemos da parte de Deus? E Jesus está dizendo que o que alguém deve para a gente é no máximo aí 3.300. E aí o que ele diz é que precisamos cultivar esse perdão e oferecer esse perdão, independentemente até de que a pessoa peça perdão ou não. Alguém diz, eu perdoo se ele vier pedir perdão. E aí você fica com aquela mágoa. Enquanto a pessoa não vier, você é que sofre. E então quem perdoa é beneficiado pelo perdão, ainda mais quando o nosso perdão está no fato de que nós entregamos diante de Deus. Nós colocamos diante de Deus aquela mágoa e dizemos, Senhor, Tu nos ensinas a perdoar. Eu estou colocando essa mágoa diante de Ti. De minha parte eu ofereço o perdão. E se a gente for ver qual é o exemplo de Jesus, Jesus ao ser morto, o que é que ele disse? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E a gente vai ver Estevão sendo apedrejado e no momento da sua morte ele diz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E então a gente coloca diante de Deus, sabendo que Deus é o Deus do perdão, e que Ele está pronto a nos perdoar. E a gente é abençoado também quando a gente recebe o perdão, quando o outro nos perdoa. E a gente entende que a pessoa compreendeu o nosso arrependimento, de que se a gente pudesse voltar no tempo, a gente faria diferente. E quando a gente diz que se a gente voltasse no tempo, a gente faria diferente, essa é uma característica do arrependimento. E eu lembro
de adolescente, uma figura que um pastor apresentou certa vez falando a jovens. E ele disse assim: imagine que você vai por um caminho no meio do mato. E naquele caminho tinha uma ponta de galho ali. E você, ao passar, aí você se feriu naquela ponta daquele galho. E aí você volta para casa e você cuida daquele ferimento e você então está sentindo aquela dor e aí você, ao reiniciar a sua jornada, você escolhe outro caminho para não passar naquele lugar. Ou se passar naquele lugar, você vai ter o cuidado de desviar daquela ponta de galho. E aí ele perguntava: o que é que caracterizou o arrependimento? Será que foi a dor que ele sentiu no momento do ferimento? Ou o fato de ter retornado em função daquele ferimento? Ou o fato de ter tratado, colocado uma bandagem ali? O que caracteriza o arrependimento é de que, ao se colocar na caminhada novamente, ele ou escolheu outro caminho, ou ele fez um contorno para não se ferir novamente no mesmo lugar. Ele escolheu um desvio, ele escolheu afastar-se daquele risco, daquele perigo. E então, o nosso erro, quando há o arrependimento, é caracterizado por esse desejo de que, da próxima vez, eu vou fazer diferente. Na próxima vez, eu vou tomar o cuidado. Na próxima vez, eu não vou agir da mesma forma. E então, há o erro, mas há o arrependimento. Há a possibilidade de reconstrução. Há a possibilidade de fazer com que tudo esteja caminhando. E aí entra como característica desse arrependimento, porque de repente nós temos visto na mídia, nós temos visto, e já mencionei neste mês mesmo, sobre violência doméstica que termina até em assassinato. E aquela violência acontece uma vez, de repente uma violência verbal, que depois se transforma num empurrão, e que depois se transforma num tapa, e que depois vem a se transformar num assassinato. E então, se alguma coisa está tendo uma prática de continuidade, é porque não houve arrependimento. O arrependimento é o que muda a direção, é o que muda o comportamento. E então, se não há o arrependimento, então o tratamento precisa ser outro, e o tratamento tem que ser aquele mesmo de chegar até a polícia e dizer: olha, eu sofri uma agressão. A gente pode, como igreja, dar algum suporte nessa direção, de poder chegar junto e conversar e mostrar o erro, de tentar auxiliar. Os pastores da igreja estão à disposição. Nós temos uma área de família que busca tratar exatamente das necessidades em família. Mas o arrependimento é necessário para o exercício do perdão. E esse perdão eu digo no sentido de nova oportunidade. Porque mesmo alguém que sofreu uma agressão física, um casamento que foi rompido em função disso, pode oferecer o perdão e dizer: está perdoado, não tenho mágoa, mas não quero estar junto, porque o risco é alto. Mas oferecer o perdão. E então esse arrependimento é o que é necessário para que esse perdão trabalhe essa reconstrução. Se não houver o arrependimento,
a reconstrução fica praticamente impedida. Mas o exercício do perdão, de ambos os lados, de quem oferece e de quem recebe o perdão, é rica experiência. E é a experiência que o Senhor Jesus não apenas ensinou com palavras, mas ensinou com a sua maneira de agir. Temos mencionado aquele outro momento quando uma mulher é colocada diante dele, flagrada em adultério e que deveria ser apedrejada, e Jesus devolve então para os seus acusadores a questão: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E finalmente ele diz: nem eu também te condeno, mas vai e não peques mais. A disposição de mudança de atitude, o pedir mesmo ajuda para isso, o compartilhar com alguém em quem a gente confia, o poder chegar para alguém e dizer: estou vivenciando tal dificuldade, e pode ser no relacionamento conjugal, e então você vai e diz: tem acontecido isso, assim, 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 e eu preciso de ajuda, ora por mim. E aquela pessoa poder ligar a qualquer hora e dizer: e aí, como é que está? Tem conseguido? Seja franco e honesto comigo, porque eu quero ajudar, e então poder vencer aquilo que pode estar atrapalhando, dificultando o relacionamento. E com a experiência do perdão, podermos promover restauração. Podermos estar mais uma vez no clima original. Claro que esse clima vai sendo reconstruído, mas de podermos estar desfrutando com o diálogo, a possibilidade de falar e de ouvir, a possibilidade de apontar aquilo que são as suas queixas, mas com a disposição de ouvir também o que é que o outro lado tem a trazer, a colocar sobre a mesa. E então buscar a melhor solução. Dificilmente a gente vai conseguir que num relacionamento qualquer que seja, e aplica-se ao relacionamento conjugal, que tudo seja do jeito que eu acho, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. É preciso haver a união, a disposição para bem, eu preferia desse jeito, mas para você é mais difícil. Se não cai bem, então vamos ver de que forma é que a gente concilia, como serão as atitudes. E aí promover a restauração, a construção permanente do relacionamento. Porque é isso que Cristo fez conosco. Nós éramos pecadores e continuamos sendo, mas Ele está pronto a perdoar. O que é necessário é reconhecermos diante dEle os nossos erros. O que é necessário é entendermos que o seu sacrifício na cruz já pagou pelos nossos pecados. Por isso, aquela dívida de 2 bilhões foi zerada. Foi zerada pela sua misericórdia para conosco, porque o que nós merecíamos era o cobrador na porta, era a condenação diante daquilo que era a nossa dívida. Mas Ele nos perdoa, porque Ele assumiu a nossa condenação na cruz, Ele pagou essa dívida para nós. E então nós podemos receber dEle o perdão, e a nossa vida pode ser restaurada. E alguém que teve uma vida completamente errada antes, mas começa agora uma nova experiência de vida. Por isso Jesus fala com Nicodemos a respeito do nascer de novo.
porque encontram uma nova vida, com novas condições de agir de acordo com a vontade de Deus. E então, a nossa vida vai numa construção contínua. E graças a Deus que na vida cristã nós podemos crescer sempre. Nunca chegaremos a um patamar em que possamos dizer, até aqui está bom, dá para me manter nesse nível. Quando isso acontecer, está precisando aprender que não dá. E de que precisa continuar no crescimento. Tenho feito aquela figura da criança brincando na escada rolante e subindo na escada rolante que está descendo. E se ela chegar até a metade e disser assim, agora eu vou descansar um pouquinho, então volta tudo para o começo. A nossa vida cristã também é assim. Se a gente não estiver se alimentando da palavra, se a gente não estiver na comunhão, em oração, a gente vai estar mais suscetível àqueles erros que a gente tem comentado. E cada um sabe o que é mais difícil para você, o que é mais difícil de colocar em prática. A gente fica mais suscetível a errar, como Pedro errou. E na hora que a gente erra, é como se Jesus estivesse olhando para a gente, como aquela experiência de Pedro. E aquele olhar de Jesus é aquele olhar de quem diz, eu te disse, Pedro. E então, ao estarmos alimentados dele, podermos encarar a vida e construir a vida familiar, a vida conjugal, de estar podendo ouvir o outro e analisar à luz da palavra de Deus e buscar os caminhos que sejam mais de acordo com essa palavra e poder desfrutar daquilo que disse Josué. No momento em que a sua missão estava terminada, ele havia sido responsabilizado por Moisés de dar continuidade à tomada da terra prometida. Agora está terminado. E ele diz, agora vocês voltem para casa. E vocês voltando para casa, vocês vão ter liberdade. Enquanto vocês estavam comigo, eu estava dizendo como é que era para fazer, mas agora vai ser cada um por si. E então vocês escolham a quem é que vocês vão servir, se aos deuses lá do Egito, se aos deuses cananeus que estão cercando aí as terras, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo todo diz, e nós estamos juntos, e nós vamos fazer a mesma coisa. Que na nossa vida possamos estar aprendendo com o Senhor Jesus a respeito do perdão, para que possamos resolver cada dificuldade de relacionamentos, a começar com o conjugal, os demais relacionamentos familiares nos seus níveis e os relacionamentos fora da família, e que aprendendo com Jesus possamos estar nesse crescimento contínuo que é a vida cristã. Essa possibilidade de estarmos sempre colocando em prática aquele texto do livro dos Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio, crescendo em sabedoria a cada dia. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Amém. Amém.